Bom dia. O que dá um pouquinho de gás é esse. A gente chega aqui às vezes até meio abatido um pouquinho, mas encontra a energia de vocês e aí isso muda. Porque todos nós que fazemos o Evangelho falamos que essa é uma palestra pública diferente. E ela é diferente. É diferente, eu acho, pelo que é trazido no coração de cada um de vocês. Porque aquilo que nós vislumbramos de uma forma que nos faz ver o esplendor no olhar, não é fruto das pedras que se amontoam, mas sim dos corações que se unem. Então, estarem aqui, unidos, no desejo de um encontro consigo, faz com que um holofote indescritível de luz esteja presente nesse salão e que essas luzes, tão bem intencionadas, possa ser utilizada como a pequena chama a reacender corações que acham que a escuridão é o que nos envolve, é o que somos, é o que nos constitui. Mas é nesta chama de amor que aquele que se debate ferrenhamente, como a pedra bruta, vê o artista, o escultor, retirar todo o cascalho de fora e fazer brilhar a arte da criação que ele é. Todos nós, filhos de Deus, convocados para co-criar junto com ele, para construirmos a vida que tanto almejamos. Por quê? Porque é uma construção a muitas mãos. E com isto, eu abro o Evangelho do dia de hoje, aonde estas duas linhas que se seguem abaixo do título são verdadeiramente esclarecedoras, segundo o Espiritismo. Mas não o Espiritismo como um conceito, mas o Espiritismo enquanto vivência. E quanto vivência, ele não pode ser atribuído a essa ou aquela congregação de pessoas. Como vivência, faz parte do Espírito, porque é sua natureza. Nós precisamos olhar para os bem-aventurados puros de coração. E eu dizia a uma amiga minha essa semana, que nós estamos num momento extremamente turbulento. E veja só, uma das coisas que as pessoas têm o hábito de fazer, tudo está ruim, quando perdem as suas amarras, aí vão embora dizer que o tudo é tudo. Estamos atravessando um lamaçal que a todos aqueles que abram o olhar da consciência vão entender que este lamaçal é um lamaçal que precisa ser transformado, é o lamaçal da alma humana que só olha para o próprio umbigo, que não consegue reconhecer no outro um irmão. E aí estamos vendo os jornais noticiarem a cada hora uma explosão. E interessante, porque quanto mais vai explodindo, vai se vendo aquilo que era já passível de ser imaginado. Ah, mas nessa dimensão não. As dimensões vão depender daquilo que cada um dá. Agora, não é aceitável, é nos igualar. Dizer que da mesma forma que na minha empresa eu imprimo 5 páginas de um artigo para ler, e na hora que eu imprimo, eu estou subtraindo do contingente da empresa 10 páginas. Eu não posso dizer que isso é igual a deixar milhões desfaimados. Eu não posso dizer que isso é igual a retirar a merenda escolar de uma criança. Eu não posso dizer que isso é manter transplantados sem medicação para perder aquilo que ele buscou como a possibilidade de lhe garantir a vida. Não é igualando as coisas que resolvemos as situações. Há a necessidade de nós nos olharmos
para assumirmos como estamos, e não como se o estar fosse o ser. O estar é o convite da vida para você se transformar. O que estamos vivenciando, que as pessoas estão se degradando, e agora, internamente, eu olho para isso e vejo cada um buscando defender o menos pior. E eu fico olhando, e assim, agora, definir como menos pior é que é a moeda de troca. Será que a gente não tem outro caminho? Então, um dos caminhos para mim é: não me iguale. Não me iguale. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Bem-aventurados, puros de coração. E aí a gente começa a ver, quando sai na reportagem que alguém encontrou uma carteira e devolveu ela, plena lá, cheia de dinheiro. Uma dessas envolveu um amigo meu, nosso, da ULI, o Mário Lago. A empregada dele encontra na rua uma carteira, e aí chega em casa e diz: olha, eu encontrei isso aqui. Tinha os documentos, e aí eu quero devolver. E a mulher dele entrou, tinha um dos cartões, foi buscar e encontrou quem era. E a pessoa foi lá receber. E é engraçado que quem recebeu quis gratificar a própria empregada. Ela disse que não. Aquilo não era passível de gratificação, mas uma obrigação dela como pessoa. Então, eu não posso igualar todo mundo. Não posso igualar. Não é igualando todo mundo que eu resolvo o que está aí. Cada um deve arcar com as responsabilidades do que fez. E não é para nós estarmos escolhendo menos pior de um lado ou menos pior do outro. Não é isso que é a proposta. Cada um arque com o que já fez de pior. E veja se verdadeiramente está assumindo o lugar, ou se assumiu por quem já passou e ainda está, porque a bagunça é uma só, a função de representar aqueles que precisam, porque um carro não pode ser dirigido por todos. Então, há funções. Então, devolver a carteira, mas que burra, poderia usar aquele dinheiro, estava precisando. Não, isso é ser honesto. E isso não é só ela não, muitos de nós, puros de coração, como diz a passagem, plenamente puro, quem há? O nosso mestre disse que nós podíamos fazer mais do que ele, que a caminhada dele ainda continuava. Porque ele diz: vocês podem fazer muito mais que eu, ir além ainda. Então veja só, puro, 100% puro não há, mas a questão não é o que é mais puro, a questão é o quanto eu posso estar consciente de onde estou, e o quanto eu posso ampliar na minha consciência aonde eu quero chegar, para eu não estar a apontar, mas sim a buscar me transformar. E aí então eu possa perceber que esse mundo, ele é constituído por nossas mãos. Da mesma maneira que eu falei saudando esse evangelho, é o mundo que nós vivemos. Só que nós precisamos desse olhar puro. Esse olhar puro que é aquele que se propõe a dar a outra face. O que é dar a outra face? Dar a outra face é não aniquilar a sua vida por uma experiência ruim. É entender que só aprendemos através da experiência. E aí precisamos vivenciar para ir aprendendo a fazer escolha e nos responsabilizar. E essa face linda porque acorda de manhã cedo assim. Ontem foi jogar bola, minha filha pequenininha tem 10 anos, e aí machucou os dedos. Hoje levantou. O que foi que ela disse que ia fazer? Jogar bola. Ou seja, a experiência vai lhe ensinando, e na realidade isso é quem de nós está disposto ao sacrifício, de ir lidando com o que tem, na busca da superação, para encontrar o que tanto busca. Porque nós não crescemos apagando o que há em nós, mas sim ressignificando. E aí, então, esse pedido nos possibilita fazer esse mundo,
Mas esse mundo que está fora é um mundo que ele existe aqui dentro. E aqui estamos nós, cada um com as suas questões, com as suas necessidades, com as suas dificuldades. E esse movimento interno de vocês que lhe traz aqui é essa luz que ilumina todo esse salão. E aí nós viemos em busca, porque a energia do bem, ela nos atrai. E por isso que eu digo que eu não quero me igualar, porque a energia do bem nos atrai. Se nos atrai, não me importa a quanto de distância está o outro daquilo que me atrai. Me importa o quanto eu estou daquilo que me atrai. E aí nós procuramos estar nessa casa. Aqui temos como patrono o nosso amigo Francisco de Assis. E a imagem que aí está retrata um dos momentos significativos, aonde indúbio o lobo, que assombrava as pessoas, vai até ele e baixa a cabeça e ele acaricia. Sabe o que é isso? Esse lobo selvagem, que nós podemos enxergar, ele só se curva a uma coisa, ao amor. Por isso que o mestre resume os 12 mandamentos a um: amai-vos uns aos outros. E esse homem era capaz de ver o outro naquele lobo. E qual é o lobo que, vendo que alguém lhe vê como outro, ataca o outro? Não ataca, ele reverencia. É isso que nós precisamos. E isso só é possível quando diluímos dentro de nós a ideia de querer transformar o outro naquilo que nós queremos, mas sim em lidar com o outro naquilo que ele é. E sendo ele o que é, eu não vê-lo como algo distante e diferente de mim, mas como semelhante. O que é semelhante? Tem as mesmas potencialidades que eu tenho. Esse caminho nos convida à necessidade, então, de buscar essa luz, como eu citei, o holofote que está aqui, a poder nos iluminar. E ela, então, nos iluminando, ser essa mão que todos nós aguardamos. Aquela mão que seja capaz de nos pegar, nos sacudir e nos fazer a diferença. Ela está aqui, está assim. Porque é essa luz da qual eu falei, que ela se torna capaz de possibilitar que o seu olhar seja diferente. E essa luz, um outro homem, um pouco mais velho do que Assis, nos ensinou a buscar entrar em contato e conquistá-la, e trazê-la para dentro de nós. E eu queria que nesse momento agora, nós pudéssemos fazer aquilo que ele nos ensinou, orar. Então, que nós pudéssemos trazer a nossa tela mental, lembrando das questões que nos envolvem, a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, livrai-nos do mal. Amém. É preciso esse contato com Deus, que eu trouxe na oração de Jesus, mas está passível a todos nós. Porque orar é entrar em contato com o divino, com o sagrado. Cada um tem a sua forma, o seu jeito. Mas é isso, porque só entrando em contato com o sagrado, nós começamos a nos permitir ser tocados por essa luz. E que essa luz modifique a nossa forma de olhar o mundo. Porque é o nosso olhar que constrói o mundo em que vivemos. Por isso
Que bem-aventurados puros de coração, que eu estendi na parábola de dar a outra face, porque é o seu olhar sobre o mundo que constrói, que constitui o mundo que você vive. E a proposta nossa é que possamos olhar e despertar. Porque nós não evocamos a transformação como uma salvação. Você vai se salvar de quê? Não há do que se salvar. Não há. Não há porque é impossível, porque estamos condenados a sermos livres. Estamos condenados a sermos livres e, sendo livre, colhermos os frutos das nossas escolhas. E não há salvação porque nos retirar a liberdade é nos transformar em autômatos. A proposta não é de salvação. A proposta é de conscientização, porque aí vamos tomando consciência, a olhar a nossa jornada, e olhando a nossa jornada, quem faz essa jornada ter uma cor, não é o que eu coloquei aí, é o que seus olhos, que se talvez puros como o da criança trazida nesse capítulo, independente das dificuldades, das pedras, dos engasgos que você encontre no caminho, você consiga enxergá-lo de uma forma diferente. Porque a proposta dessa caminhada, da trajetória que você está fazendo, não é lhe punir. Deus não é punitivo. Deus é misericordioso. E nós precisamos entrar em contato com essa energia da misericórdia, que é a energia do perdão, expressa na oração do Mestre, que nos concita a nos sintonizar em coração. É a energia do perdão. A energia que dá a possibilidade de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. Mas a quem? A nós mesmos. Nos dando a oportunidade de fazer de novo, reconhecendo que erramos. E quando assim nos olhamos, entendemos que o outro também é semelhante como eu. E ele também está aprendendo a partir dos tropeços, dos erros pelos quais ele está passando. E aí então, podendo nos permitir olhar esse caminho, possamos entender que esse é o convite ao espírito imortal que somos todos nós. Sairmos da minoridade, porque a criancinha de coração puro que entra no reino dos céus não é aquela que fica esperneando, não é aquela que fica criando picuinha, não é aquela que fica querendo tomar o que é do outro. É essa criança que você está vivendo, porque às vezes é essa criança que estamos vivendo ainda. Na relação com o parceiro, com a parceira, a gente justamente se prende às picuinhas. Na relação com os filhos, a gente se prende às picuinhas. Aquilo que não vai levar a lugar nenhum. Porque ninguém transforma ninguém, mas qualquer alguém, acolhe o outro com o amor que tem. E se amor tem, talvez esteja a regar um terreno fértil, que é uma semente que ainda quer brotar, que é a semente do amar. Mas se você, que ali, caminhando com ele está, em vez de amor a ele entregar, apenas picuinha, pirraça, você está a fazer, este amor não brotará, apenas continuará seco, até que um outro, no embate com ele, possa a ele esse amor dar, porque ninguém dá aquilo que não tem. Esse convite nos concita a entender que a vida é feita de dificuldades, e nós precisamos perceber que a dificuldade é um convite à superação. Isso é ser puro de coração.
porque achamos que a dificuldade é para nos amputar as pernas. Não, é para mostrar o potencial que nós temos. E se nós acreditarmos e formos adiante, vamos entender que é possível. Aquilo que lhe incomoda, a dor que você trouxe, aquilo que lhe mobilizou até aqui, é possível superar. Mas isso precisa de um esforço seu, só seu. Não tem como outro operar em você aquilo que você mesmo não quer deixar em si florescer. Então, depende de você. Queira de coração, queira para que você possa entender que, sem tirar as máscaras, não iremos a lugar nenhum. Não adianta estar aqui sentado como um anjinho, ou o contrário, com a máscara do malzinho. A ideia é que nós possamos tirar essa máscara e possamos olhar verdadeiramente quem conseguimos perceber que somos nós. Isso só se pode tornar realidade através das experiências das diversas encarnações. São experiências de aprendizado, tanto em dimensão física como espiritual. Porque não estaremos na dimensão espiritual apenas quando desencarnarmos. Estaremos na dimensão espiritual a todo instante que desse corpo nos desligamos. Quando dormimos, quando tiramos uma sonequinha, quando a gente entra em estado de transe, estamos nesse contato com o espiritual. E plenamente, quando do corpo nos desligamos. E aí, a vida continua em aprendizado. E esta vida como aprendizado traz em si os embates. Por quê? Porque só aprendemos a partir da experiência. Não há outra forma. Mas aquele puro de coração que acordou, como eu brinquei com minha filha, com os dedinhos machucados, que ia jogar bola de novo, ele diz, aquele personagem, Babysauro, né? De novo! Babysauro, fantástico. Era um bebezinho da família dinossauro. E dizia, de novo! É o que a vida lhe convida. Porque só assim você vai conseguir entender que é através dessas relações que nós vamos nos reconhecendo. Porque não há como transformar aquilo que eu não reconheço em mim. E em nós nos revelamos, é nesse contato. Por isso que é fantástico criar o cachorrinho. Eu tenho uma que se chama Fofura. Só que quando eu passo lá, e o dia inteiro sem falar com ela, ela chega de noite abanando o rabinho de novo. Porque aquela criaturinha ainda não é capaz de, na relação comigo, criar um embate. Porque é no embate que nós nos reconhecemos. É no embate que às vezes vamos descobrir o quão lobo somos, enquanto para lobos estávamos apontando. E ser lobo não é, na realidade, algo ruim, porque assim é essa mistura que essa imagem traz aí, bem e mal, mudam de posição no transcorrer da história, a depender do contexto onde você está, como aquela criança que reclama do curso de inglês, que tem que ir todo dia, só que quando ela adentra no curso de medicina, ela vê a diferença que faz saber falar uma língua a mais. E aí ela agora passa a agradecer aquilo que antes ela achava ruim. Isso se faz em uma trajetória de vida, isso não é mágico, porque senão Jesus teria estalado os dedos e feito com que tudo se transformasse. Não. Só que para isso é preciso ter coragem. E se a gente não tiver coragem, não consegue entender que o que a gente tem de maior a fazer não é no mundo espiritual, fora daqui, não é em outra vida, é aqui e agora, nessa vida. Porque é a partir do aqui e agora que você constrói tudo que vai pela frente. E para isso é preciso ter coragem. Porque quantos dos que estavam aqui no salão se permitiu realmente olhar os seus momentos de embate, essas situações que o povo agora quer nos igualar, todos iguais.
Todos temos a potencialidade de tirar a vida de alguém. Isso está igual em todo mundo? Não. Semelhança não é igualdade. Mas como descobrir o que sou eu, se eu não me permito olhar? Se eu não me permito ter em mim coragem para olhar? Eu me mantenho sempre como se só fosse o gatinho do lado de cá. Não. Se há em mim o lobo capaz de devorar, há o leão capaz de se assumir e se olhar como é. Encontrar as forças que tem dentro de cada um de nós, para que então a gente possa reconhecer aonde está o lobo com cara de ovelha. Porque o puro de coração vai reconhecer isso e vai dizer, ó, realmente é isso. Mas agora, que caiu a ficha? Caiu a ficha agora. Eu sei que eu preciso mudar isso. Eu vou me esforçar para que isso mude. Agora, quem não teve essa coragem de, em alguns instantes aqui, buscar lembrar, olhar como está na vida, na relação com os seus, porque é nessa relação que se aprende, ele não é capaz de reconhecer. Não é capaz. E se isso foi muito difícil, não deu para lembrar naquela hora, veja essa figura de agora e permita que seu coração identifique. Aonde está esse lobo vestido de ovelha? Olhe, é simples. Um Pinóquio falando com o outro, só que o outro é o filho. Pode ser o marido, o colega. Se olhe. Porque assim nós vamos conseguir perceber que, sem tirar a máscara, para ver quem somos, podemos dar a essa máscara uma dimensão maior do que é a dimensão de dizer que somos iguais a tudo, a todos. Semelhança não é igualdade. Semelhança é entender que esta máscara, ela não somos nós, porque nós somos mais do que ela. Por mais que ela possa estar representando um momento, dentre as nossas diversas encarnações, demonstrando onde estamos, pelo tipo de relação que conseguimos constituir, ela não somos nós. Se o nosso planalto, todos que estão lá dentro, assumissem isso, iriam assumir e fazer um Brasil diferente. Só que como em vez de assumir, se esconde, porque não tem coragem de assumir a si mesmo, e não tem coragem de entender que é possível transformar, que essa transformação está em nossas mãos, continua tudo como está. Mas vamos ser semelhantes? Vamos ser semelhantes e fazer conosco aquilo que nós queremos que eles façam com eles, para não viver o inferno daquele que espera do outro o que o outro não quer ou não pode dar. Então comecemos em nós, porque talvez, na hora de escolher, façamos diferença, e a gente consiga entender que esse espírito imortal, que somos todos nós, precisa ter o coração puro para fazer a diferença. O coração puro que, se você não tem, você com certeza pode alcançar no momento que você busca aprender com o passado e com isso desenvolver responsabilidade e não culpa. Errou, assuma e faça a diferença, aonde você começa a entender que será preciso resignação. Por quê? Porque as coisas não se apagam no estalar de dedos, porque ela não se apaga nunca, ela se transforma. E a transformação exige educação, quando aqui e agora se eduque a lidar com a vida que você tem, porque se é essa vida com que você está lidando, é a vida que você necessita para despertar em você essa capacidade de atravessar pontes, como aquela lesma fez naquele outro slide que eu mostrei, fazendo com que, então, a sua visão de mundo crie um mundo diferente. Veja um caminho diferente, e assim, utilizando do seu livre-arbítrio, você deixa de ser pedinte,
e você passe a admitir os equívocos e falhas na sua personalidade. Para assim fazendo, reconhecer quais os sacrifícios pessoais para fazer as transformações, as mudanças que são necessárias. Não fica como pedinte. A gente pede luz, a gente pede um auxílio, mas sabe o que é não ser pedinte? Não ser pedinte não é não ajoelhar no chão. Porque como dizia o nosso amigo ali que está fotografado na porta, quando alguém disse, sim, Chico, e se você cair? Ele disse, e quem disse que eu me levantei? Continuava onde está. Ser pedinte não é isso não. Ser pedinte é você responder para você. Para que você está solicitando o que você quer. Para quê? Para continuar no mesmo lugar, na mesma coisa? Ou o contrário? Isso é um elemento para se transformar. Se isso for um elemento para se transformar, significa que aquilo que você está buscando acessar tem um significado, um sentido para a sua vida mudar. E aí é lógico que isso faz a diferença, porque é essa diferença que a gente vai entender. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é isso. É dizer um para quê. Qual a finalidade da sua vida? Para quê? É isso que a vida pede, que quando então começamos a ver, começamos a entender que ela começa a mudar, porque esse espírito imortal que somos todos nós, ele clama pelo momento que nós possamos sair das vivências de dor, de castigo e tortura. Porque essa criança pura de coração, que foi jogar bola, o coleguinha deu uma travada, ela caiu, se esborrachou no chão, levanta no outro dia e diz, opa, vamos jogar bola. Ela não se deixa abater pela dificuldade, mas ela busca superar essa dificuldade. É a luz de pureza dessa criança que grande pode ser capaz de iluminar a vida que há dentro de cada um de nós. Essa criança é a criança divina que há dentro de mim, há dentro de você. Basta que você deixe ela florescer. E aí então, possamos entender que se assim aqui chegamos, podemos compreender qual é o espírito maior que queremos alcançar. Não é Bezerra de Menezes, não é Chico Xavier, não é Joana de Ângeles. É preciso você reconheça que esse grande espírito, ele simplesmente tem que ser reconhecido a partir de dentro de você, porque só assim você reconhece que ele é você. Seja esse espírito capaz de fazer a diferença na sua jornada, na jornada dos que caminham contigo, mas não é aquela diferença de cobrar do outro, é a diferença de fazer-se exemplo, de fazer então com que esta grandiosidade saia de uma ilusão e se materialize. Porque esse é o convite do Evangelho, quando tem naquelas duas linhas subsequentes, segundo o Espiritismo, porque é o Espiritismo que lhe coloca no potencial de perceber-se espírito, e como espírito, entender que você é convidado, ao nascer nesse corpo, dando então possibilidade de experiência ao espírito que você é, assumir-se enquanto espírito, e fazer neste corpo a diferença. A diferença que possibilita você entender que há uma jornada de muitas encarnações. Mas o que a vida lhe chama agora é o que você possa ver nessa jornada. É aqui e agora. Aqui que a vida lhe conclama a mostrar quem é, a fazer a diferença. Aonde? Na sua família. Aonde? Na construção de relações, de amizades, cada vez mais frutíferas e verdadeiras. Para que lhe possibilite ter relacionamentos verdadeiramente enriquecedores e duradouros. E assim, lhe possibilite lidar com o seu trabalho como uma ferramenta que a vida lhe dá, para que você mostre na atuação com o outro, dentro da função que você abraçou como profissão, o sentido do que é
amai-vos uns aos outros, do que a ser responsável naquilo que faz. E aí, então, esse caminho que você consegue já enxergar, lhe convida a esse encontro. Não mais a querer apagar o sombrio que há em você, nem muito menos na tolice de dizer que somos todos iguais a tudo que está aí. Mas sim entender que há em mim os dois aspectos, mas que perceber-se espírito é simplesmente assumir isso e transformar isso, criando então a possibilidade de ser o transformador de toda a criação do universo, porque é isso que Deus nos convida, a sermos co-criadores com Ele. Crie um mundo diferente. Tem um filme, deixa eu ver se eu lembro do... Interessante. Não. É um filme onde ele transcorre dentro do período nazista e que o pai é preso com a filha e ele vai contando A Vida é Bela. Veja como o filho. Veja. A Vida é Bela. Foi um filme que marcou para mim muito a história. Para mim. A vida é bela. Então, o que você quer escrever na história da sua vida? Qual é o papel que você quer assumir? Você lembra que eu falei do pedinte? Eu não tenho vergonha de ser pedinte, não. Às vezes eu chego aqui quebrado. Às vezes eu chego e peço um abraço à minha amiga, como hoje eu cheguei e pedi para ela me abraçar. A gente conversa, se abraça lá um com o outro. Porque isso, é lógico, a gente precisa muitas vezes. Agora, diga para quê? Diga para quê? Porque senão você perde a oportunidade de dar sentido àquilo que a vida está lhe dando. Porque o mestre já dizia, pede e obtereis. Mas se não sabe para que pedes, é para jogar no ralo, perdereis. Por isso, na parábola dos talentos, aquele que recebeu o talento e dele nada fez, ao retorno do mestre, ele tirou o que tinha e deu àquele que mais fez. Então, isso é importante, porque só esse Espírito pode transformar o mundo. E o mundo espera que você, que eu, que nós possamos verdadeiramente assumir este papel. E não é possível assumir esse papel se a bem-aventurança da pureza de coração não ganhar espaço dentro do nosso coração.